Olá, meu nome é Hernan, eu curso Bacharel de Ciência da Computação na FURB. Hoje vamos falar sobre o carteiro chinês da matéria Teoria dos Grafos, com o professor Aurélio Faustino Hoppe. Antes de começar sobre o algoritmo do carteiro chinês, temos que entender um pouco mais sobre os grafos eulerianos. Bom, um grafo se diz euleriano quando há um ciclo contendo todas as suas arestas, onde você só pode percorrer cada aresta apenas uma vez. Ou seja, você começa num ponto inicial, você terá que percorrer todas as suas arestas do grafo e você terá que retornar ao seu ponto inicial. O conceito foi introduzido por Leonhard Euler para a resolução do famoso problema das 7 pontes de Königsberg, em 1736. No século XVIII, na cidade de Königsberg, um conjunto de 7 pontes, que está ilustrado na imagem abaixo, que cruzavam o rio de Pregel. Por muito tempo, os habitantes daquela cidade perguntavam-se se era possível cruzar 7 pontes numa caminhada contínua, sem que se passasse 2 vezes por qualquer uma delas. Ou seja, aqui temos um grafo com 7 vértices, onde cada vértice contém um grau ímpar. Resumindo, se o grafo contém vértices com os graus ímpares, isso não é um grafo euleriano. Caso o grafo contém todos os vértices com graus pares, isso é um grafo euleriano. Nesse grafo acima, temos a resolução utilizando o algoritmo de Fleury, que será postado na descrição um link de um outro aluno explicando melhor sobre esse algoritmo. Bom, agora que conhecemos um pouco mais sobre grafos eulerianos, podemos utilizar o carteiro chinês para resolver alguns problemas. Bom, suponha que um grafo de uma rede rodoviária, uma rede de energia elétrica que passa na sua rua, necessita determinar um curso menor de caminho partindo de um vértice inicial, passando por todas as arestas ou ruas em uma única vez e retornando ao seu ponto de origem. Para esse caso, temos duas soluções. Se o grafo for euleriano, então o caminho pode ser achado e, consequentemente, seu respectivo custo através do algoritmo de Fleury, o custo dado pela soma dos custos de todas as arestas do grafo. Bom, se o grafo não for euleriano, algumas arestas terão que ser repetidas, porém com o menor custo possível. Para esse problema, a gente sugere o algoritmo do carteiro chinês. O algoritmo do carteiro chinês é muito utilizado em empresas de limpeza de rua ou de recolhimento de lixos nas ruas, ou até mesmo em leituristas de energia ou de água ou outros casos. Então eles sempre vão saber em se alguma rua terão que ser repetidas ou terão que ser retornadas. No algoritmo do carteiro chinês temos 8 passos, sendo o passo 5, passo 6, passo 7 e passo 8 são considerados como o algoritmo de Fleury para resolver o grafo euleriano. Já o passo 1, 2, 3 e 4 pertencem especificamente ao carteiro chinês. Bom, o primeiro passo é determinar os vértices de grau ímpar. O segundo passo, construa a matriz de distância com apenas vértices de grau ímpar, utilizando o algoritmo de Dijkstra, que também será postado um link na descrição. Passo 3, determine através de matriz D o par de vértices VI e VJ, que contém o menor caminho. Passo 4, construa um caminho artificial de VI para VJ com o curso encontrado em P3. O caminho artificial representa as arestas de menor curso, que serão repetidas. Elimine a matriz D nas colunas linhas e colunas correspondentes a VI e VJ. Se ainda houver linha e coluna, então volte para P3. Orientar também o grafo. E o passo 8 o custo será igual à soma dos custos de todas as arestas acrescidas dos custos nas arestas encontradas em P3. Aqui temos um exemplo de um grafo onde contém 7 vértices. Podemos ver que aqui temos 4 vértices com grau ímpar, que é o vértice B, vértice C, vértice F e vértice G. Detalhe, sempre quando for
utilizar o grafo do carteiro chinês, sempre terá que haver 4 vértices ou uma quantidade de vértice par, onde esses vértices terão que ter os graus ímpares. Por exemplo, nesse grafo aqui temos 4 vértices com graus ímpares. No outro caso, a gente pode utilizar 2 vértices de graus ímpares, ou 6 ou 8, sempre numa quantidade par. Bom, o primeiro passo é determinar os vértices de grau ímpar, que no caso é o B, C, F e G. Bom, o segundo passo é construir a matriz de distância, ou seja, a gente vai executar o algoritmo de Dijkstra utilizando pontos iniciais que são os vértices de grau ímpar, que é o B, que está executado o Dijkstra nessa tabela, o C nessa tabela, o F e o G. Bom, após executarmos o algoritmo de Dijkstra para cada vértice desse grau ímpar, a gente vai saber a distância em todos os vértices. Por exemplo, a distância de B para G é 14 a distância. De C para F é 8, assim em diante. Bom, o terceiro passo é determinar, através da matriz de Dijkstra, ou D, o par de vértices de VI e VJ que contém o menor caminho. Ou seja, a gente vai fazer essa matriz aqui, essa pequena tabela, onde a gente vai ficar comparando ou vendo a distância de cada vértice. Por exemplo, a distância de B para C é 7, que está nessa tabela. A distância de B para F é 10, e assim em diante para os outros vértices. Bom, após termos essa tabela, nós temos que somar a distância de cada vértice. Por exemplo, aqui temos 3 cálculos. De B para C, que dá uma distância de 7, e temos que somar com F e G, que dá 15, que é no caso aqui, ou você pode ver nessa tabela. Somando esses dois valores dá 22, e assim em diante. Aqui temos o menor custo, onde é B para F, que o custo é 10, e de C para G, que o custo é 7. Somando o custo desses dois caminhos, dá 17, onde é o menor custo possível. Bom, depois de determinarmos o menor custo possível, nós temos que criar os caminhos fictícios ou artificiais. No caso aqui, a gente escolheu esse 17, que é o menor custo. Então, portanto, vamos fazer o seguinte caminho artificial. Vamos ligar o vértice B para F, com um custo de 10. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver a tabela. Eu estou utilizando do ponto inicial B. Então, o B aqui tem que ir até o F. Então, eu começo no F, onde a distância total é 10, que está aqui. O pai dela é A. Então, você liga o F com o A. Após isso, o A deve ser ligado com o seu pai, que é o B, que está aqui em cima, que o valor é 6. Bom, assim temos que ligar também o C e o G, assim em diante. Que assim fica esse grafo aqui, onde está as linhas vermelhas, é o caminho artificial. Bom, o passo 5, 6 e 7 e 8 é o algoritmo de Fleury, onde a gente vai verificar se o grafo agora é realmente euleriano. Bom, no caso aqui, eu comecei pelo ponto inicial C. Assim, eu vou para o caminho G, ou eu poderia ir para qualquer outro vértice, mas no caso escolhi o G. Aqui eu vou para o G, onde o custo é 7, e assim em diante, de G para C, onde o custo é 14. E assim em diante, eu vou percorrendo cada vértice, percorrendo todas as arestas do grafo. Isso pode ser visto no algoritmo de Fleury, a resolução do caso. Bom, aqui o custo total é 82. Vemos que o custo do caminho artificial era 17. Portanto, o custo sem o caminho artificial é 65, pois 82 está somando o custo do caminho artificial. Bom, já como utilizamos o carteiro chinês, conseguimos eulerizar o grafo. E é essa
a nossa aula de hoje. Obrigado.